Papel do homem, papel da mulher, objetivo do casamento, por que casamos? Assiste esse vídeo aí que a gente vai falar um pouco sobre isso. Salve família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo desafiador de um tema complexo, profundo e confesso que eu diria para vocês que impossível de ser resolvido nesse plano material na sua totalidade. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Já se inscreve no canal, curte, dá o like, compartilha, manda para as pessoas que você achar que faz sentido participar dessa mesa de conversa. E bora lá. Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre essa dinâmica da construção, da formação de uma relação conjugal, de uma família, de um casamento. E assim como para o casamento e qualquer outra criação, ela parte de um molde, ela parte de uma ordem, ela parte de uma matéria-prima. Essa matéria-prima, ela já define muita coisa acerca do que vai ser construído. A gente observa, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, uma ordem. A gente observa uma linha de raciocínio inteligível na construção do mundo, do universo. Ainda que a gente não pode compreender milhares de coisas aqui dentro da criação pela nossa incapacidade e limitação humana, a gente observa uma ordem nessa sistemática da criação, né? Por exemplo, a frase conforme a sua espécie é citada várias vezes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, né? E aí depois Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Então Deus disse, produz a terra grande, grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. E os animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Uma das coisas hoje que mais, eu diria que tem se tornado complexo no nosso século é a construção do absoluto. É a fala e a dinâmica de pensar sobre o absoluto. O relativismo ele tem invadido o nosso intelecto e nos gerado alguns avanços, com muito abre aspas aqui, e também alguns prejuízos gigantescos. Os avanços, eu diria, no que tange a excessos na interpretação desse absoluto, né? Tem coisas, por exemplo, dentro da religião que, por conta desse absoluto interpretado a partir de uma visão, causaram dano, dor, excessos e uma distorção da realidade e da beleza do amor por trás desse conceito, né? Quando a gente fala de Jesus, tem coisas que dizem em nome de Deus que não se parece com Jesus. Então, de fato, esse questionamento no corporativo a gente fala status quo, né? Que seria o questionamento do que está posto agora. De fato, ele é importante. De fato, ele é necessário. De fato, esse questionamento ele gera avanços. E ele ressignifica e gera ajustes na nossa compreensão acerca de verdades absolutas. Mas tem uma frase que eu gosto, que eu digo assim, existe uma verdade absoluta no qual enxergamos de forma relativa. Então, o ser humano, na sua limitação, cada um dentro do seu contexto, da sua história de vida, da sua área de aprendizado, dos contatos que você teve durante a sua criação, você interpreta um absoluto a partir dessa ótica, desse óculos. E, obviamente, não significa ser a completude, a plenitude da compreensão total de algo, mas também não significa que essa não compreensão total desvalida o absoluto. Tem uma história que eu gosto bastante, que é do sábio que coloca os seus alunos vendados para tocarem partes de um elefante, né? Acho que você já ouviu essa história.
E, obviamente, por eles estarem vendados, cada um toca em uma parte do elefante e cada um dá uma interpretação sobre o que está sentindo, né? Então, uma pessoa ela toca na tromba e aí ela diz, aqui é uma mangueira. A outra pessoa toca nas pernas e fala, isso é uma parede, né? E cada um dá a sua interpretação. A pessoa que toca na pata fala, isso é uma rocha. Cada um dá a sua interpretação conforme aquilo que o seu sensorial, o seu sentido, ele foi interpretado. Porém, o grande problema é que eu acredito que vivemos no tempo moderno, e na verdade isso já é algo muito antigo. Essa pessoa que toca na pata e enxerga uma rocha, ela começar a duvidar que, por mais que ela tocou e interpretou uma rocha, por mais que ela interpretou uma rocha, ela começa a desvalidar que aquilo é um elefante. O absoluto é o elefante. A forma como você interpreta é uma parte do elefante. Ela não é a totalidade do elefante, isso é fato. Mas isso não significa que aquilo como um todo não é um elefante. Cagau, você tá ficando maluco? Um pouco. Mas para você entender melhor, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu penso em construir uma família, eu preciso ter referenciais de ordem. Eu preciso ter símbolos do objetivo dessa criação, do porquê existe o casamento e do porquê cada um cumpre um papel dentro dessa relação de aperfeiçoamento, né? Quando a Bíblia fala sobre a formação humana, no capítulo 2, a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Essa palavra formou é o yatsar, né? Talvez o meu original aqui, a minha dicção não esteja perfeita, mas essa palavra ela tem como objetivo a formação, é o formar. Por isso que difere da criou Deus, que é o bará, que a gente conhece, que é o criar do nada, né? Que seria o criar pela fala do começo da história bíblica. Só que no capítulo 2, a Bíblia fala o Deus formou. Esse formar, ele nos dá uma conotação de formar a partir de um molde, né? Então daqui a gente começa a entender que a criação ela tem um referencial. Tem uma frase que eu gosto bastante também, que é: se tudo é possível, então nada é possível. Que tema, né? Que tema complexo, mas faz muito sentido. Se tudo é possível, então nada é possível. Quando a gente olha, por exemplo, para as leis de Newton, né? Que é as leis que regem o nosso planeta Terra aqui, a atmosfera para baixo, principalmente. A gente observa, por exemplo, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para um corpo existir em um lugar, o outro não consegue estar. Se tudo é possível, então nada é possível. Se eu quiser construir um prédio em um lugar onde já existe um outro prédio e eu disser que isso é possível, eu estou simplesmente isentando a possibilidade de algo existir. Não é uma loucura isso? Se tudo é possível, nada é possível. A partir do momento que existe ordem no processo de criação, eu já começo a compreender que para algumas coisas existirem, outras precisaram não existir ou existir de uma forma diferente, né? Existe uma sequência inteligente por trás de tudo isso. Então, por exemplo, se eu vou construir um prédio e eu quiser relativizar a construção de um prédio, provavelmente esse prédio não vai existir. Quando eu vou construir um prédio, eu preciso seguir as leis da flexão, da torção, dos materiais, eu preciso seguir as leis dos vetores, das forças vetoriais, eu preciso seguir as leis termodinâmicas, eu preciso seguir as leis de carga sobre um determinado material. Enfim, eu preciso seguir diversas leis e regras que regem essa ciência para que eu consiga construir o prédio. Então, construir de uma forma relativa impede a possibilidade de existir. E se tudo se torna relativo, tudo pode ser questionado.
Olha só como que é contraditório, né? Se tudo se torna relativo, tudo é relativo, então tudo pode ser questionado. Até aí, ok. Só que o problema é, se tudo pode ser questionado, a gente acabou de criar um absoluto. Eu sei que é complexo, mas se eu quero defender que tudo é relativo, eu tô acabando de construir e defender um absoluto de que tudo é relativo. Você vê como que é impossível viver ou experimentar de um mundo 100% relativo de todas as coisas? E tudo isso eu quero dizer porque a nossa conversa nesse canal, a gente vai falar a partir de um molde. Eu vou conversar com vocês a partir de uma ordem, a partir de um lugar. Essa temática do meu corpo, as minhas regras, meu merecimento de ser feliz, eu sou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu sinto o que eu quiser, eu tenho atitudes com o outro da forma que eu quiser, isso é negar o molde. Isso é negar a existência de um propósito, de um porquê. Eu sei que talvez seja muito difícil acreditar em algumas coisas acerca desse molde, porque muitas das experiências que a gente tem com o que se diz ser o molde, muitas das vezes nos machuca, como, por exemplo, a experiência com comunidades religiosas, né? Como muitas vezes a experiência das relações com a nossa família, com os nossos pais, com a nossa mãe, com o nosso pai, com pessoas que, quando bebê, aquela criança espera uma referência saudável sobre o que é a vida, sobre o que é uma relação entre pai e mãe. Imagina um bebê, ele vendo uma família que só grita e só briga. A partir dali, a construção desse molde para ela é de uma família que só briga, só grita e que, quando se disser o que é amor, parte do pressuposto que os meus pais me amam, e se eles me amam e gritavam, gritar faz parte dessa formação desse molde do amor. Claro, existem muitas coisas, aí a psicanálise entra muito nisso, na questão da nossa formação do caráter, os nossos desejos do id, ego, superego, enfim. Mas eu preciso ser bem claro com vocês que as nossas conversas aqui, elas vão partir de um molde. Não é sobre o que o Kagawa quer ser, ou do que ele acha que é o melhor para ele. Eu me lembro do texto de Jó. Quando você vai ver a história, por exemplo, de Jó, você vê uma dissonância até do que a gente aprendeu em relação a Jó. Porque quando a gente pensa em Jó, a gente pensa no cara que não blasfemou contra Deus, o cara que foi fiel e não negou a Deus, enfim, em todo o seu sofrimento. Mas quando você vai lendo o livro, você observa que o fato dele não negar a Deus não isentou o fato dele questionar. Grande parte dos capítulos ali de Jó é Jó em uma neurose mental, em uma desconexão mental, em um desespero da alma. E muitas vezes até ofendendo a Deus, questionando Deus em princípios que ele não deveria. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando chega no capítulo 38, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó, que eu confesso para você que... Olha o barulho do carro. Tá vendo? Isso não é relativo. Eu não consigo falar enquanto o barulho do carro estiver. É absoluto. Quando a gente olha ali o capítulo 38 de Jó, a gente começa a ver Deus fazendo algumas perguntas que destroem o intelecto do ser humano. Porque Jó começa a questionar o porquê
Começa a questionar o porquê das coisas aconteceram, o porquê ele ter nascido, o porquê ele era assim, começa a questionar o sofrimento, começa a entrar num questionamento. Lembrando, não existe problema com questionamento. A gente vê dentro da história bíblica um Deus que permite, inclusive existiu um livro de Eclesiastes, que é um livro baseado em questionamento e desespero da alma. Mas o fato é quando você começa a questionar o criador do questionador. Eu sou o questionador. Mas quando eu começo a duvidar e questionar as intenções do criador do questionador, aí eu tenho alguns problemas. Por quê? Jó capítulo 38. Porque as perguntas de Jó capítulo 38 me fazem referenciar o quanto pequeno dentro desse cosmos, desse universo eu sou. E é quando ali o Senhor começa a dizer, né? Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? No versículo 4 ali, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces? E quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas? Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Olha só que loucura, né? Isso aqui é maravilhoso. Aqui a gente começa a tomar um banho de incapacidade humana de compreensão sobre quem é Deus e sobre o porquê dos porquês. E eu entendo que o temor do que não conhecemos ou do que nos machuca é a base do questionamento. Isso é honesto. Isso é honesto. Se eu não conheço, eu questiono. Ou se isso me machucou, se algo que era dito como bom me machucou, eu questiono. Isso é honesto. Mas o problema é quando eu começo a duvidar da intenção daquele que ordenou os limites da água e da terra. Aquele que a Bíblia vai dizer que se inclina para olhar as galáxias. Imagina, gente. Imagina as galáxias. Não sei se você já viu uma foto desse telescópio mais recente, o James Webb, que mostra ali a formação de galáxias e mostra a Via Láctea, que é o nosso sistema solar, sendo um pontinho dentro de milhares de galáxias. Gente, é absurdo a grandeza, o tamanho, a capacidade intelectual, a capacidade do ser, do existir, aquele que é. E às vezes a gente começa a questionar princípios, ordens, símbolos, porquês. E isso é honesto, mas quando eu começo a duvidar da intenção por trás do Criador, aí eu tenho um problema. E muitas das vezes esse é um dos maiores problemas da desconexão e do maior índice de separação, de divórcios, de relações líquidas, de falta de comprometimento com a responsabilidade afetiva do outro, com o outro, a falta de compromisso para o que é o amor ágape. Porque se tudo é possível, então nada é possível. Existem ordens. A nossa bandeira mesmo do Brasil diz: para existir progresso, antes vem a ordem. Ordem e progresso. Eu digo que tem uma brincadeira, né? Que por que Deus cria o homem por último? É porque ele não queria ouvir a opinião. Deus não queria ouvir a nossa opinião acerca da criação. E quando Deus cria a mulher, por exemplo, Deus coloca Adão em profundo sono. E óbvio que isso é uma licença poética, uma brincadeira, mas Deus não quer a sua opinião. Deus não quer a minha opinião sobre mim mesmo. Vocês estão compreendendo o lugar que eu estou falando? Ao mesmo tempo que é um Deus compassivo e que nos
chama a participar da nossa construção e aprimoramento nessa experiência de vida, é um Deus que por trás de tudo isso tem fundamentos que às vezes eu não vou compreender. Só que eu não compreender não me pode fazer duvidar das intenções por trás dessas ordenanças, desses símbolos, desses objetivos. Então acredite na verdade com convicção, mas se aproxime dela com humildade, sabe? Assim como no texto de Jó 38, se você for ler, tiver curiosidade, vai ler Jó capítulo 38, 39. São milhares e milhares de perguntas que o Senhor faz a Jó para nivelar Jó dentro da sua capacidade. Até que no final, é bem legal que Jó diz assim: então Jó respondeu ao Senhor, depois de todas essas perguntas, eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Jó faz assim, ó. Eu acho muito interessante esse texto. Um Deus amoroso que entra no nosso mundo, nos deixa questionar, nos deixa imaginar, nos deixa tentar definir a verdade que está completa em Jesus, e que ao mesmo tempo, mesmo numa conversa como essa, me dá a capacidade e a possibilidade de eu reconhecer, igual o Jó, né? Eu não entendo, mas eu não quero gastar minha vida tentando desvendar todos os mistérios do mundo. Assim como diz o salmista, né? Como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe, assim é a minha alma. Esse vídeo tem como objetivo simplesmente dizer para você o seguinte: aqui nesse canal a gente vai construir a relação sobre família, sobre homem, sobre mulher, a partir de um molde. E muitas vezes esse molde, você acredita que você não se encaixe nele. Talvez esse molde vai doer para você entrar. Talvez esse molde ele pode parecer não tão simples no mundo contemporâneo, onde tudo é relativo e já não sei mais nem quem sou eu. Se eu quiser ser uma árvore, eu sou. É isso que o relativismo nos conduz ultimamente. Mas aqui a gente vai construir a partir desse molde. E, obviamente, numa visão limitada, com uma pessoa com limitações. Mas que essa conversa produza a partir desse molde. Porque confesso que a minha sanidade mental ela só é possível por conta do molde. Senão, dificilmente seria possível viver, construir uma família, construir uma casa, passar pelo sofrimento, se não fosse o molde completo que é Jesus. Tá bom, gente? Comenta aí o que você pensa sobre isso. E lembre-se que aqui a gente vai construir a partir disso. E espero que o meu coração, o seu coração esteja aberto a reconhecer esse propósito que me foi dado como homem, que foi dado para minha esposa como mulher, e que aquilo que for diferente do que eu quero ser, que eu me molde a ele, não que eu tente moldar ele a mim. Não é meu corpo as minhas regras, não eu sou o que eu quiser e vou fazer o que eu achar que é bom. As minhas subjetividades foram construídas por meio da minha história e eu não posso acreditar que o que eu me tornei é 100% certo ou 100% correto. Mas eu quero me tornar a origem. Eu quero me tornar o homem do começo, do propósito de Gênesis. O homem que recebe de Deus a ordenança de governar e de se relacionar com Ele e de cultivar e de cuidar daquilo que me foi dado
Espero que vocês tenham compreendido um pouco desse nosso papo e compartilhe aí com as pessoas que você achar interessante. Valeu, pessoal. Um grande abraço.